É, gravando. Ok. É, boa tarde. Então, nós estamos retornando às aulas anteriores, né? Que aqui o tema é o mesmo, propriedades da matéria. E hoje a segunda parte, né? A aula passada foi propriedades específicas e propriedades gerais. Hoje a gente vai estudar nessa aula a propriedades física e química, ok? Então, são dois temas aí para a gente trabalhar. Então, é a segunda parte, né? Como eu falei para vocês, estamos trabalhando isso aí já com dois formulários e completando agora duas aulas aqui, né? Com esse mesmo tema. Nosso objetivo aqui é identificar as propriedades químicas e as propriedades funcionais da matéria. Né? A habilidade estabelecer diferenciações entre as substâncias a partir de suas propriedades, identificar as propriedades químicas e propriedades funcionais dos materiais. Então, é o nosso objetivo maior aqui, né? Qual é o objetivo, a necessidade de a gente saber das propriedades dos materiais. Né? Então, a gente vai ver aqui no caminhar da aula, a gente vai ver aqui que tem uma finalidade para isso, para conhecer a substância, que material você vai trabalhar, quando você vai produzir um material, você precisa saber quais as propriedades desses materiais que vai formar esse material que você está querendo, ou seja, saber as propriedades da matéria-prima. Sabendo a propriedade da matéria-prima, você vai saber que produto você vai ter lá na sua produção. Ok? Por favor, pode passar. E aqui está assim, né? As propriedades funcionais da matéria. São propriedades que permitem agrupar substâncias por apresentarem propriedades químicas semelhantes. As principais funções que apresentam essas propriedades são ácidos, bases, sais e óxidos. Por exemplo, o limão e a laranja, por serem frutas ácidas, permite ao grupo funcional dos ácidos. Então, é assim, nas propriedades funcionais da matéria, como propriedade química, os grupos principais são esses. Então, por exemplo, substâncias que são ácidas, ela está relacionada ao grupo de substâncias que tem as suas propriedades ácidas. Nas propriedades básicas, o grupo que estão nas suas propriedades básicas, né? O grupo de substâncias que tem as mesmas propriedades. Os sais, a mesma coisa, e os óxidos também, né? Então, propriedades químicas. Então, vamos entender aqui realmente o que vem ser propriedades químicas. As propriedades químicas, combustível, oxidante, por exemplo, né? Corrosivo, explosivo, efervescência e fermentação. Então, as propriedades químicas que estão relacionadas a isso. Então, uma substância combustível, a sua propriedade nessa substância é a propriedade química. Mesmo tendo outras propriedades, como propriedades gerais, né? Ela tem lá a sua propriedade química, que é combustível. Ela serve para um combustível. Então, os combustíveis é um conjunto de substâncias que tem essa propriedade química, né? A mesma coisa o oxidante. Os oxidantes é a mesma coisa. Nós temos aí um grupo que, se você for fazer uma relação, você vai colocar todos na relação dos oxidantes. Né? Então, digamos aí, você vai fazer uma relação de produtos combustíveis. Né? Então, você vai ter alguns ali naquela lista que você está selecionando, a mesma coisa no oxidante. Corrosivo, né? Também é uma propriedade química, é uma propriedade química da matéria. Então, você vai ter substâncias aí que são corrosivas, outras não. Né? A que está no grupo das substâncias corrosivas, ou seja, que tem essa propriedade. Explosivos, também é outra classe, né, de materiais que tem essa propriedade química. Efervescência também, né, outra propriedade
o grupo de materiais que tem essa propriedade também está relacionado às propriedades químicas. E a fermentação, né? Fermentação também um grupo de substâncias que tem a sua propriedade química de fermentar, ou fermentar, se fermentar, ou fermentar um outro material, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho que pode ser uma substância que tem a sua fermentação natural e como serve também como uma substância que auxilia a fermentação de outra substância, por aí, por exemplo, para formar substância desejada. Então, a fermentação, por exemplo, no álcool, o álcool só acontece a sua produção por causa da fermentação do caldo da cana, né? O vinho, a mesma coisa. O vinho acontece, a produção do vinho através da uva, do suco da uva, através da fermentação, né? Então, essa propriedade é uma propriedade que está relacionada às propriedades químicas e tem uma relação de substância que está realmente nesse grupo, né? Nesse agrupamento aí das substâncias que considerado como substância de fermentação. Então, são modos pelos quais cada tipo de matéria reage quimicamente em outras substâncias, ou com o meio ambiente, alterando parcial ou completamente sua composição química, né? E as substâncias com a qual matérias interagir ou podem interagir, né? Que venha a interagir, ou seja, você tem substâncias, se você vai produzir, né, uma substância desejada através da sua produção, você tem que selecionar quais a matéria-prima. A primeira coisa é isso, né? Que matéria-prima você vai utilizar. E dependendo da propriedade que aquela substância possui, não dá para você fazer um certo tipo de material ou não, né, dependendo. Aí você vai, né, procurar selecionar outra matéria-prima, outras substâncias que tenha aí uma facilidade de reagir entre os reagentes para formar o seu produto. Isso tem que estar totalmente adequado às suas propriedades, né? Porque tem uma propriedade que interfere e aí você não consegue usar ela por causa disso ou daquilo. Isso quer dizer, está relacionado à sua propriedade. As propriedades, você pode também entender isso como característica de uma matéria, né? Qual é a característica dessa matéria, né? Um bom exemplo de propriedades químicas é a de materiais combustíveis, né, como a gasolina, né? Sua combustão ocorre sob determinadas condições, transformando a gasolina em outras substâncias, como, por exemplo, o dióxido de carbono, né, o monóxido de carbono, e a água, né, que a gente, na queima da gasolina, acaba sobrando lá, né, no resíduo da queima, um pouco de água. No álcool acontece até mais, né, no etanol, a queima do etanol. A gente consegue até ver lá no escapamento do automóvel, depois da queima do combustível, um vazamento de água, pingando água. Ali é água resultante da queima do combustível, né? Isso acontece na gasolina, como acontece no etanol, okay? Que é o nosso álcool combustível. Vou passar para a próxima, por favor. E aqui a gente tem algumas imagens, né, que está relacionado às suas propriedades, né, no caso combustível, né, o material combustível. A imagem mostra aqui o que a primeira característica dele é ser um agente de combustão, né, que pega combustão com facilidade, ou seja, inflamável, né. A gente tem lá quando a gente tem um material desse na embalagem, uma das coisas que a gente tem que identificar é que esse material é inflamável. Então, ele sofre inflamação e ali você tem uma reação, né? E você acaba perdendo esse produto que você tem aí.
lógico, né? Então, quem auxilia na queima desse material, na combustão, é o oxigênio. Sem oxigênio, você não consegue ter combustão. Isso aí é, digamos, o combustível para queimar um outro combustível é o oxigênio, certo? Sem o oxigênio, a gente não consegue ter aí a queima por muito tempo. Você pode até ter um certo tempo, mas na hora que ele faltar, você acaba perdendo a queima desse combustível. O outro aqui, corrosivo, né, que foi dado o exemplo lá em cima, que é uma propriedade química, e aqui no corrosivo, a gente tem indicando um material sofrendo uma corrosão por uma substância. Então, tem uma foto aqui embaixo, caindo esse material, né, e ele está aqui recebendo esse material e dando o seu desgaste aí, que é a corrosão, né, está sendo um desgaste através da corrosão, ok? O outro material que a gente tem aqui, só vou dar um tempinho aqui, esse outro material que a gente tem aqui é um metal, né? Um metal oxidado. Ele sofreu no caso, uma oxidação através do tempo, né? Então, é um metal que esse metal sofreu, se tem realmente uma película aqui de tinta, e acabou perdendo essa tinta aqui, e o metal ficou livre ao tempo, né? Se ele ficou livre ao tempo, ele sofreu uma oxidação, né? E quem atacou ele aqui, por exemplo, para sofrer essa oxidação? O oxigênio, né? O oxigênio livre ou a água, né, que tem lá na sua formulação o elemento oxigênio, ok? Então, esse material, ele sofreu, ele não é um agente oxidante, ele sofreu oxidação, é um metal. Só um minutinho. Né, através do ar, né, que o ar é rico em oxigênio, e aí esse material foi, digamos aí, atacado e houve essa corrosão, ok? Então, digamos aí, os metais, eles são vítimas da corrosão, né, de sofrer oxidação. Sofrendo oxidação, vai ter um desgaste desse material aqui, né? Tem dias que você não consegue nem mais recuperar. E explosivo, então nós temos aqui o explosivo, que é deu exemplo de dinamite, né? Nesse explosivo aqui, ele sofre uma reação rápida, né? A explosão, ele é uma reação química e considerada uma reação rápida, né? Que é questão de décimo de minutos, você tem um material sofrendo uma explosão, né? Ou seja, uma reação química. Então, a propriedade química de um explosivo é explodir com facilidade, ok? E aqui tem a efervescente, né? O que é chamado a propriedade de efervescência. Um exemplo aqui é um comprimido aqui pode ser aí um antiácido, né? Dentro da água, né? Formando uma solução aquosa, e aqui ele tem a sua característica de efervescer, né? Efervescer e vai dissolvendo, liberando gases aqui, se você tiver um ambiente aberto. Esse ambiente aqui o gás vai escapar, né? Pequenas gotículas vai aparecendo aqui ao lado, em volta do recipiente, e em cima vai criando umas bolinhas, essas bolhas vão explodindo aos poucos e vão liberando alguns gases. Isso é normal em qualquer efervescência de um material, por exemplo, na água, né? Isso a gente vê isso a olho nu, dá para você enxergar isso aqui com facilidade. E aqui a fermentação, que é o nome, a fermentação. Então, um exemplo da fermentação por exemplo, o caldo de cana, né, que está
tá nesse tanque aqui, que é um recipiente para fermentar o caldo de cana e transformar isso aqui em etanol, em álcool, né? Então, existe uma enzima que faz esse trabalho de fermentação e acontece a sua transformação do caldo aqui. Através dessa fermentação, você vai ter o álcool, o etanol, né? No final desse álcool ser extraído daqui, ele vai passar pela análise química e vai ver o teor dele, por exemplo, a presença de água. Se ele tiver presença de água, deixar esse álcool mais puro possível, né? Ou seja, mais ou menos aí um álcool hidratado, você vai ter 96% de álcool puro e 4% de água, né? Mas se você quiser deixar esse álcool anidro, ou seja, a ausência de água, ele vai passar por outra destilação, né? Vai passar por um processo de destilação. Desse processo de destilação, ele separa o álcool da água e aí você tem um álcool mais puro, né? E aí é feita análise para ver se realmente está dentro da especificação também. Então, essa imagem aqui da fermentação é a fermentação do melaço da cana, né, da cana-de-açúcar, transformando esse caldo aqui, que é o melaço, né, transformando ele em álcool, okay? Que é o etanol. Podemos passar para a próxima. E aqui nós temos as propriedades físicas, né? Até agora a gente estava vendo as propriedades químicas e agora vamos ver as propriedades físicas. Todos os materiais têm as suas propriedades físicas também. Então, a princípio, as propriedades químicas, né, são aquelas que sofrem ações químicas, né? São as substâncias que têm a alteração através de uma reação química, né? Completo ou incompleto, né? Pode ser uma reação completa ou incompleta, né? E pode ser natural e como pode ser manipulada, né? A pessoa provoca essa reação, né? Uma interferência do homem ali. E, então, para termos a ideia aqui, vamos ler esse texto aqui, né? As propriedades físicas são características encontradas em cada tipo específico de matéria. São percebidas quando a substância é submetida a determinadas condições ambientais e mesmo sob condições, a matéria não altera sua composição, pois essas propriedades são absolutas e inalteráveis em determinado grupo de substâncias. Então, é assim. Nesse primeiro ponto aqui, ele fala que as propriedades químicas, ela não altera quimicamente a matéria, né, o material. Então, por exemplo, você tem aí uma folha de papel, se você, essas propriedades da folha de papel, se você rasgar ela em 2, 3 partes, todas as partes elas estão lá com as mesmas propriedades, né? Ela não sofreu uma reação. Ela, no caso aí, sofreu uma ação mecânica, né? No caso separar, né? Rasgar esse papel. Então, ele tanto uma parte, tanto a outra, estão todos ali com as mesmas propriedades. A única coisa que muda é a sua propriedade física, que agora você não tem mais a folha do papel, você tem pedaço de folha de papel, né? Mas, quimicamente, ali as partes continuam com as suas propriedades químicas. O que ele perdeu ali foi uma propriedade física, né? Uma propriedade física que a gente trabalha muito aí é em questão de estado físico, né, da matéria, que vem ser o estado físico da matéria, né? Então, é assim, nós temos o material sólido, líquido e gasoso. O mesmo material que você tem ele sólido, você fornecendo energia a esse material, você vai atingir aí o ponto a temperatura de fusão, né? E a temperatura de fusão,
vai transformar esse material do sólido para o líquido. E se você continuar aquecendo ele vai atingir um outro patamar de temperatura, que é a temperatura de ebulição, e você vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Né? Então, esse processo de fazer essa transformação é um processo físico, né? Não existe uma reação química aqui. Né? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, não existe uma reação química. O que existe aqui é uma ação física, né? E se você for trazer do sólido para o líquido, do líquido para o... Aliás, se você for trazer do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, você faz o caminho de volta. Você pega esse gás, né, que esse material que está no estado gasoso, você condensa ele passa do gasoso para o líquido. E agora você vai passar para o estado sólido, ele vai voltar para o seu estado inicial. Você vai solidificar esse material. Né? Então, ele vai sofrer aí uma solidificação. E aí você tem o material da maneira que você queira trabalhar ele. Essa ação é uma ação física, uma propriedade física. Então, o estado da matéria, o estado físico da matéria, ele é trabalhado fisicamente. Só que a química acaba interferindo aí. Por quê? Porque o material, ele é modificado para fazer uma transformação, ele pode ser modificado, né, do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, né? E nós temos aqui um outro, que é a sublimação, que é do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, né? Então, a química, o tempo todo, trabalha com isso. Para fazer uma transformação, às vezes não consegue trabalhar com ele no estado sólido, você vai ter que atingir a temperatura de fusão e trabalhar ele líquido, né? Então, por exemplo, vai preparar-se aí, por exemplo, uma liga metálica. Para preparar uma liga metálica, tem liga aí que você tem 4 metais juntos ali, formando uma única liga. Então, que é a única maneira da gente fazer isso? É fundir esse metal, deixar ele líquido, quando ele estiver líquido, eles vão se misturar entre si, né? Tem toda a facilidade de misturar, porque está líquido, né? E aí você vai tirar esse material, ele já não é mais nenhum metal daqueles iniciais, né? Ele já é uma liga, já com outras propriedades, outras características, para uso diferente, né? Porque você tem agora 4 metais ali, né? E aqueles metais que estão ali, todos eles têm a sua proporção. É feito ali um levantamento, um balanceamento, né, que chama balanceamento de formulação, e cada um faz parte ali, e porque ele está ali, tem um objetivo dele estar ali, né? Não é para nada, ele não acontece dele estar ali só por estar, não. Ele está ali porque a propriedade dele permite ele estar, e ele precisa de estar ali para ser utilizado depois, e esses metais que estão ali vai dar condições a você fazer o que você precisar com ele, né? Ou seja, com o produto dele, que é a liga. Né? Então, por exemplo, tem liga metálica que ele tem que ter a propriedade de cortar esse material em chapas finas. Então, quer dizer, você precisa de um material que tem essa propriedade. A matéria-prima, esses metais que você vai fazer, você tem que saber que ele permite pegar esse material que você acabou de produzir, que é a liga, permite fazer lâmina com ele, materiais corte finos, né? Tem outros não, você precisa de quê? De um material mais resistente, né? E que forma lá, por exemplo, um tarugo, né? Uma coisa maior, uma coisa mais resistente. Então, você precisa dessas formações da liga, você precisa desses metais que têm essa propriedade, ok? E aqui a gente tem, né, voltando só um pouquinho lá em cima, né, ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso aqui é a mesma coisa, né? É temperatura, quando a gente fala ponto é temperatura, quando a gente fala ponto de fusão, a gente está falando de temperatura de fusão. Quando a gente fala ponto de ebulição, a gente está falando de temperatura de ebulição.
Então, todos os materiais apresentam temperaturas de fusão, né? E a temperatura de ebulição, né? Sabendo que ele é sólido, atingiu o ponto de fusão, ou seja, a temperatura de fusão, ele passa para o líquido. Atingiu, fornecendo energia, continuando fornecendo energia a esse material, ele sai do ponto de ebulição, de fusão, e vai para o ponto de ebulição, né, que é a temperatura que ele atingiu. Tá ok? Por favor, para passar a próxima. E aqui nós temos uma outra, que é a densidade, né? A densidade é uma propriedade física da matéria, né? Essa propriedade está relacionada à massa e volume, né? Que é a massa é o peso a quantidade de matéria registrada, e o volume é a sua expressão, né? O que ele ocupa esse lugar. O volume é o espaço que esse material ocupa, né? Então, é assim, a densidade. Toda matéria tem massa e ocupa um lugar no espaço. Isso é a definição, por exemplo, lá de matéria, né? O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Podemos chamar de tal espaço ocupado de volume. É isso mesmo. Então, o volume é o espaço que ele ocupa, né? A densidade é uma característica única de cada substância. E esta propriedade demonstra-nos é, quanto de massa uma substância existe. Ou seja, quando você coloca, por exemplo, um material numa balança, você está registrando a massa, né? Em relação ao volume, você vai ter, né, um cálculo matemático e você vai ter ali a sua densidade, o valor da sua densidade. E cada substância tem a sua. Por quê? Porque cada um tem a sua massa, né? Então, por exemplo, uma porção de ferro e uma porção de algodão, por exemplo. 1 quilo de algodão, 1 quilo de ferro, a massa registrada na balança é a mesma, né? Porque é 1 quilo, mas o volume dos dois vai ser bem diferente, né? Um pedacinho de ferro já dá 1 quilo, né? Sua massa registrada lá dá 1 quilo. Mas algodão, para dar 1 quilo, ele precisa de muito algodão. Então, ele vai ocupar mais espaço. Na hora que você for fazer esse cálculo matemático, cada um desses materiais, ele vai ter a sua densidade. Então, o que diz aqui em cima, né? Cada substância está relacionado à sua própria propriedade dessa densidade, né? Então, a densidade é para cada um deles. O cálculo é o mesmo, né? A maneira de você determinar o mesmo, você tem que saber a massa e saber o volume. E aí você usa só do cálculo, né? Mas cada um tem o seu, porque cada substância tem a sua massa, né? Seu espaço, esse volume aqui nessa substância, a massa registrada é tal. Desse mesmo material, o mesmo volume, quando põe na balança, pode ser mais denso, né, que a gente chama de pesado, ou menos denso, né? Então, na hora que for jogar no cálculo matemático, ele vai dar diferença. Então, realmente, cada materiais tem a sua densidade no seu estado particular mesmo, ok? E aqui a gente tem a formulação, né, que D é igual a massa dividido pelo volume. Então, aí é simples achar, né, o cálculo da densidade. E aqui a gente tem um exemplo dessas três provetas aqui com o mesmo material aqui, né? Então, a gente vê assim, ó. Na primeira proveta, na proveta 1, foi colocado essa esfera e ela foi até embaixo, né? Ela desceu até embaixo. Na outra, ela não chegou até embaixo. Então, quer dizer o quê? Digamos que esse material que está aqui dentro da proveta seja água, né? E eu estou usando essa proveta aqui, ó. Se eu pegar a mesma água e a mesma esfera, em questão de material, de massa,
ela vai acontecer nas três iguais, né? Se for o mesmo material, tanto do líquido que está aí, tanto da esfera. Então, a primeira afundou. A partir dela, quando ela afundou, o que aconteceu? A água subiu um pouco, né? Que se ela subir um pouco, ela tomou o espaço dela aí. Então, ela tem um espaço. Na segunda esfera aqui, na segunda proveta, a esfera não chegou até embaixo. Então, o que significa isso? Significa que a esfera está sendo um pouco mais leve do que o líquido que está aí, né? Porque a primeira desceu, foi até o fundo. Então, a densidade da esfera é mais, né? Essa esfera é mais densa do que o líquido que está dentro dessa proveta, ok? A segunda é um pouco mais ela um pouco mais leve ainda do que no caso, ele é menos denso do que o líquido que está na segunda proveta, porque a esfera não chegou até o fundo. E na terceira, a esfera é bem menos denso do que o material que está aí, né? Se fosse mais densa, ela ia descer do que aconteceu na primeira, tá ok? Então, isso aqui é só uma referência para a gente ver que mesmo acontece isso. Né? Por exemplo, você pega água e óleo, né? Faz uma mistura. Ele não se mistura, né? Você, no momento de agito, você faz uma mistura ali com um bastão e, em um certo momento, ele transforma em uma solução, mas rapidamente, se você deixar em repouso, o óleo vai para cima do recipiente e a água vai ficar na parte de baixo. Isso existe outras características químicas, mas uma delas é a própria densidade, né? Quem fica em cima é menos denso de quem fica embaixo, na parte de baixo. Tudo bem? Podemos passar para a próxima, por favor. E aqui a gente tem as propriedades, né? Então, por exemplo, dureza. A dureza pode ser entendida como a resistência que um material apresenta ao ser riscado por outro, né? Quando maior for a resistência desse material, a penetração por outra matéria, maior será a sua dureza. Em contrapartida, quando menor for a resistência dele à penetração por outra matéria, menor será sua dureza. Então, é assim, esse material, esse de parte mais clara aí, parecendo um vidro, ele está sendo riscado por esse outro material amarelado, né? Dá para ver que ele foi riscado. Então, se você for ver, quem tem dureza menor aí, é o material que está sendo riscado. Quem risca, dureza maior. Quem é riscado, dureza menor, né? Tudo bem? Então, o exemplo aí de dureza é esse. Você fazer um teste, né? Bom, vai servir para quê? Vamos ver se vai servir para o que eu quero. E você faz esse teste, né? Tudo bem? Pode passar para a próxima, por favor. Aqui é magnetismo, né? Então, tem material que tem essa propriedade de trair outro material. Então, isso é o magnetismo. Então, é a capacidade de uma substância de atrair outras substâncias. Então, por exemplo, uma matéria chamada férrico, né? Ele tem essa facilidade, né? Tais como o aço, o próprio ferro, né? Por meio por meio de polos, né? Polos magnéticos, e ao contrário, por exemplo, de um material isolante, né? Que não tem como atrair um outro material, né? Que chama os magnéticos. Então, isso significa que a matéria que tem polo positivo vai atrair outra matéria que tem o polo negativo, e vice-versa, né? Então, tem que ter polo positivo e polo negativo. Positivo e negativo, aí ele tem essa propriedade de fazer atrair outra substância. E outra
outra propriedade física é chamado de coeficiente de solubilidade. O que é isso? É uma propriedade importante para a produção de vários produtos e materiais, sendo uma característica única em cada substância. Então, trata-se da capacidade máxima de uma substância de se dissolver totalmente no copo, né? De outras substâncias. Então para quem dissolve uma substância sólida, geralmente vai ser um líquido, né? Então, um exemplo aqui a gente tem um soluto, que é esse material azul aqui, do primeiro, mais um solvente. Esse solvente que está dando aqui como exemplo é a água, né? E quanto você conseguiu dissolver soluto dentro desse solvente, você vai formar aí uma solução, né? E você vai ter uma solução única aqui, ó, chamada solução, que é essa parte líquida aqui que está dentro de um becker, né? Então, mas se você continuar colocando soluto dentro desse solvente, que é a água, uma hora você não vai conseguir mais dissolver ele, né? E aí você perde essa solução, porque ele vai ficar um produto saturado aí, você não vai formar solução. Para você formar uma solução, todo o soluto que está nesse solvente, ele tem que estar dissolvido. Então, ele dissolveu, formou solução. Tudo bem? Nesse caso aqui, a temperatura pode interferir. Então, por exemplo, você tem material que você está fazendo a dissolução dele, e ele, até um certo ponto, o solvente com a temperatura ali, ele dissolve uma quantidade. Se você aquecer esse solvente, ele dissolve outra quantidade de soluto. Então, a temperatura interfere aqui também. Ok? Podemos passar para a próxima. É outra propriedade aqui, né, que é a tenacidade. Pode ser entendida como a resistência de um material ao impacto sem que ela sofra ruptura, ou seja, é a resistência que uma matéria apresenta a choque mecânico, ou seja, sem se quebrar, né? Então, isso a gente chama de quê? Tenacidade. Então, a gente vê o nosso exemplo aí, como se fosse aí tarugo de metal, né? Pode ser um aço, né? Tem resistência de grande capacidade. Então, quando a gente precisa de um material que eles tenha uma resistência, a gente tem que pensar o quê? Na tenacidade, que é a propriedade que vai dar a característica desse material. Então, o exemplo aí é um tarugo aí de metal, né? Esse metal aí pode ser, por exemplo, de ferro, uma liga de ferro, né? Como pode ser, por exemplo, o aço, né? O próprio aço. E aí você tem, né, a condição de você selecionar ele, dependendo do que você vai fazer, né? Todos os materiais têm isso aí. Então, tem materiais que ele é menos resistente do que outro, lógico, né? Aí você vai ver, na hora que você vai utilizar desse material, naquele momento que você tem que selecionar ele, né? Qual material vou usar? Eu vou usar esse porque ele tem, por exemplo, a tenacidade dele atende a esse tipo de coisa que eu vou fazer, né? E o outro que nós temos aqui embaixo é a maleabilidade. Então, o que é isso? É uma propriedade específica de algumas substâncias, largamente aproveitada, né, e em diversos segmentos industriais. Então, ela pode ser explicada como a capacidade de determinadas matérias em se transformar em lâminas. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo aqui, né? Então, tem material, se você fizer isso que você está fazendo, essa mão está dando esse exemplo, ele quebra, né? Tem material não tem essa capacidade. Ele é maleável, né? Se ele é maleável, ele tem essa capacidade de dobrar
né, com facilidade, e depois volta ao seu estado normal. Então, tem material que para você fazer algo com ele, primeira coisa que você tem que pensar é nessa propriedade, se ele é maleável ou não, né? É diferente da mola, né? A mola você tem uma parte mecânica ali que faz um material resistente até formar um material maleável, que é o jogo da mola. Aqui não, aqui você tem uma chapa, e essa chapa, né, que é uma lâmina, e ela tem essa capacidade de ir, voltar e não quebrar, né? É uma das propriedades também muito importante aí, por exemplo, na construção de automóveis, de algumas coisa mecânica, né? É mais uma propriedade mecânica mesmo. Todas essas propriedades que eu estou falando, assim, de resistência, de maleável, de tenacidade, são propriedades físicas, né? Só que a química precisa dessas, e conhecer essas propriedades quando ela vai utilizar de matéria-prima para produzir, né? Podemos passar para a próxima, por favor. Ductilidade, né? Então, o que quer dizer isso? Pode ser definido como a capacidade de uma matéria em se transformar em fios, né? A ductilidade está presente no cotidiano das pessoas, né? Podemos observar na exploração dessa propriedade nos cabos que formam a rede elétrica. Então, é assim, por exemplo, tem material que você jamais você consegue fazer, pegar esse material e fazer em fios, né? Deixar ele em condições de fios. Se você fizer isso, ele quebra, ele não consegue, você nem consegue fazer. Tem outros que têm essa facilidade, né? Então, nós temos ainda aqui nosso exemplo aqui, você tem dois materiais que têm essa facilidade. O próprio fio de cobre, que está, né, no nosso exemplo aqui é o fio de cobre, que dá essas condições, o cobre tem essa propriedade de de você conseguir fazer dele fios, né? E o próprio material aí que está montando a embalagem dele aí, que é um tipo um latão aí, né? Ele também tem essa capacidade. Tudo bem que ele está um pouquinho mais chapa, né? Mas ele tem essa capacidade. E, ao mesmo tempo, ele é maleável, né? Que se não fosse maleável, ele não teria a condições de fazer, abraçar, por exemplo, esse lote aí de cobre que está aí, desse fio de cobre. Então, se você olhar para essa imagem, você vê algumas propriedades aí, assim, de repente, olhou, já vê, né? Tá ok? Podemos passar para a próxima. E aqui nós temos as questões, né? Que essas questões foi passada no formulário, né? Vocês resolveram ela. Quem fizeram todas as questões, tem aluno realmente colocou até mais exemplos, que eu pedi alguns exemplos, e lá no formulário, tem aluno que colocou até mais do que tinha, né? Tem alguns alunos que perguntou se aquele exemplo você via, né, que uma certa definição poderia responder à questão, estaria certo. Era só a linguagem diferente, mas o conteúdo era o mesmo. Então, o que eu passava para ele, eu orientava que sim, né? Que era aquilo mesmo, porque ele só mudou ali a maneira dele escrever aquela definição. Ok? Então, a gente tem aqui a primeira questão, que são três questões abertas, e a primeira é: qual a importância do estudo das propriedades dos materiais? Então, para que estudar os materiais? Então, aqui eu já comentei para vocês aqui, né? Os materiais, eles são analisados diante de tudo, para ser utilizado como, por exemplo, como matéria-prima, ele é analisado em todas as suas, né, todas as suas propriedades, suas características, se realmente ele vai servir para aquilo que eu quero fazer. Se ele servir, eu vou utilizar dele. Se não, vou atrás de outra coisa, de outro material, né? Então, a importância de conhecer as propriedades dos materiais é isso.
identificar as suas características, né? E saber selecionar, saber do que você vai fazer com ela. Né? Existe aí, por exemplo, a engenharia, como falei da aula passada, uma engenharia só chamada engenharia dos materiais. A engenharia dos materiais, ela é responsável para estudar os materiais em todas as suas condições, né? Chama o caminho do material, né? Da onde ele vem, do que ele faz e o que ele, depois que ele é feito, para que ele serve, né? Então, a principal importância aí do estudo das propriedades é isso, né? Propriedade do material é você conhecer dessa matéria, você conhecer todo ângulo, né? Todo o sentido dessa matéria, para você saber selecionar ela, para você saber trabalhar com ela, saber o que você tem ali. A segunda, deu o conceito de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Que é o ponto de fusão, né, e o ponto de ebulição. Então, o que é isso? A temperatura de fusão, que é o mesmo que a gente chama ponto de fusão, é a temperatura que um material, né, atinge, né, nessa temperatura e passa do estado sólido para o estado líquido. Então, essa é a temperatura de fusão. Quando eu vou fundir um material, eu forneço energia para esse material. Esse material, quando ele começa a atingir essa temperatura, ele passa do estado sólido para o estado líquido. A partir da hora que ele passou para o estado líquido, ele já atingiu a sua temperatura de fusão. E a temperatura de ebulição é quando ele começa a evoluir, né? Evoluir, ou seja, começa, digamos, na linguagem mais popular, é quando começa a ferver, né? Então, ele sai do estado líquido e aí, quando ele começa a evoluir, ele está passando, esse material está passando para o estado gasoso, estado físico gasoso, ok? A terceira é assim, qual o nome da propriedade física que pode ser entendida como a resistência a uma matéria ao impacto, sem que ela sofra ruptura, ou seja, é a resistência que uma matéria apresenta a um choque mecânico sem se quebrar. Então, qual é essa propriedade? Então, é a propriedade que a gente chama aí de tenacidade, né? Então, a tenacidade é essa propriedade da resistência do material, sem se quebrar. Ok? A quarta, uma questão aí mais, uma questão de objetiva, né? De alternativa. Combustível, oxidante, corrosivo, explosivo, efervescência e fermentação. Estão relacionados às propriedades da matéria, né? Então, aqui nós estamos com propriedade física, gerais, específica ou química. Esse aqui foi estudado lá no início dessa matéria, né? Lá no primeiro texto, que é a propriedade química, né? Então, é a letra D, propriedade química. Ok? Podemos passar para a próxima. A quinta, né, que é outra aqui então, um pedaço de isopor, quando colocado a água, fica na superfície. Mas, se jogarmos um pedaço de ferro, o mesmo descerá até o fundo. A que propriedade deve-se a esse fenômeno? É uma propriedade física, né? Então, a quê? Ao magnetismo? Não, né? Que o magnetismo, a propriedade dele é trair outro material. A densidade é a densidade, né? É a densidade. Por que a densidade? Que é aquele caso, se o material, você coloca o material no outro, se ele desce, por exemplo, você coloca no exemplo da esfera lá, foi colocado uma esfera numa proveta que tinha água, essa esfera desceu até embaixo, né? Foi até o fundo, isso significa que a esfera é mais denso do que o material que está ali, que é a água, né? Se ela é mais densa. Se ela fica em cima, ela é menos densa, ela é mais leve. Mais pesado desce, mais leve fica.
Então, esse está relacionado à densidade. Então, é a letra B, densidade. Na 6, quais das alternativas apresenta a propriedade da matéria que pode ser entendida como a resistência que o material apresenta a ser riscado por outro, né? Então, qual é essa propriedade? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, na letra A, dureza, né? Densidade, solubilidade, tenacidade. Então, é a dureza. A dureza é quando ele indica realmente que um material pode ser riscado por outro, né? Então, que a pergunta aqui é assim, qual a alternativa que apresenta a propriedade da matéria que pode ser entendida como a resistência a um material, né? Um material apresenta ao ser riscado por outro. Então, é a dureza, né? Que é um exemplo que a gente não deu também aqui no nosso texto. Tá ok? Então, nós terminamos aqui com essas 6 questões, né? A nossa referência, como sempre, é a mesma, proposta curricular de Ciência da Natureza, complementando aí com o nosso guia de transição, né, de Ciência da Natureza, também na parte de Química, e Mundo da Educação, que é um site do UOL aí, que a gente utiliza muito para, por exemplo, utilizar a imagem, né? Então, a gente está aqui como referência. E na próxima aula, nosso próximo formulário, nós vamos ter já outra disciplina aí que não vai ser mais as propriedades da matéria, mas vocês vão precisar de conhecer algumas propriedades para você entender o conteúdo que temos aí, vamos ter aí nas nossas próximas aulas, tá ok? Então, a gente para aqui e um bom estudo para todos. Tudo bem, Matheus?